Shalom, esse que vos fala Alf neste 13 de dezembro de 2019. Esta é a série 1 da sexta-feira. É uma série 1 do Projeto 27, Ministério da Igreja de Jesus, 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Este que vos fala Alf. A Igreja dos Tessalonicenses foi fundada por Paulo, quando vinha da perseguição em Filipos, onde foi preso, e lá ele evangelizou Lídia e o carcereiro, dando início à evangelização dessa província romana da Macedônia. No século I, a carta foi escrita de Coríntios, e no seu primeiro capítulo, Paulo faz uma exortação, uma doxologia, uma exortação, ação de graças, pelas 3 virtudes cristãs que estavam em Tessalônica: a fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior dos dons. E isso é a eleição de Deus. Quando Deus elege uma comunidade, uma pessoa, ele doa essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E, como vê no verso 4, com efeito sabemos, irmãos amados, qual foi a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi pregado somente com palavras, mas também com virtude no Espírito Santo, e em grande plenitude, como sabeis quais nós fomos entre vós por amor de vós. Lá em Atos 17 tem a história que numerosos gentios e mulheres importantes se converteram com alguns judeus na sinagoga que havia em Tessalônica, uma cidade de 200.000 habitantes, numa rota muito importante, que era a Via Ignácia, ligava todo mundo. E nessa rota essa igreja serviu de modelo para a Macedônia, onde era a capital, e a Acaia, pois eles se converteram dos ídolos a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, para esperar do céu a seu Filho Jesus, que vai nos livrar da ira que há de vir sobre a Babilônia, desse governo babilônico, grego-romano, de adoração a ídolos, anjos caídos, principalmente lá em Apocalipse, no capítulo 2, 3, nós vemos em Pérgamo, havia 4 templos, depois nós vamos falar sobre isso: Dionísio, que é a bebida, o vício; Diana, que é a prostituição, e a família, a fertilidade que eles adoravam; e Zeus, que é o orgulho, é o jurídico, é o Estado, é a organização maior, o Deus maior, que também era Roma, que era adorado o imperador de Roma, César Romano, como um deus, como filho de Zeus. E tudo isso foi abandonado por esses cristãos e alguns judeus, talvez helenistas, que nasceram no Império Romano, como Paulo, pelo Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, que nos livrará da ira quando Deus tomar posse do seu reino aqui na terra, destruindo a Babilônia, essa cultura greco-romana babilônica, dos demônios, dos deuses, e do Esculápio, da medicina, que é o Deus da medicina. Então, esses 4 pilares que ainda sustentam hoje a nossa cultura greco-romana, republicana, platônica, etc., vai ser destruída na volta de Jesus, com ira. E a sua igreja e os seus filhos, os filhos do Deus vivo, vão brilhar como a luz e como o sol. Nós vamos saber verdadeiramente o que é a igreja nessa época, o poder que tem de Deus na igreja. Mas já a conversão
na fé em Cristo, na expiação dos nossos pecados, já tinha ocorrido com esse povo em Tessalônica. Muito interessante. E ele narra, então, a sua defesa no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, falando sobre os sofrimentos que passaram e a maneira como ele pregava, sem avareza, nem buscando glória para si, se fazendo como mãe, cuidando dos filhos, embora pudesse exigir sustento como apóstolo de Cristo. Aí no verso 7 e 8 do 2º capítulo. E trabalhos e fadigas para não ser pesado, trabalhando dia e noite, como ele sabia fazer tenda. Os rabinos judeus aprendiam a profissão. Essa era de Paulo. Então ele se portou no verso 10 do capítulo 2, irrepreensivelmente, como um pai, exortando, confortando, suplicando, para que se andasse os tessalonicenses da maneira digna para o reino e a glória de Deus. E na 2ª seção do capítulo 2, Paulo fala que eles têm sido modelos e exemplos dos cristãos e da igreja na Judéia, que sofreu perseguição e até martírio dos próprios concidadãos, verso 14. E Paulo diz que Satanás o impediu de vê-los novamente. O verso 18. Satanás nos impediu, pois ele queria vê-los novamente. E dizendo, sim, vós sois a nossa glória e alegria. Ele vai falar sobre qual é a esperança, a nossa glória, a coroa da glória, se não vê-los no céu com Jesus no seu reino, naquele dia da ressurreição. E Paulo fala nos 4 capítulos de 1 Tessalonicenses sobre a vinda de Jesus. Inclusive tem capítulo 4, nós vamos ver adiante, notável Apocalipse, onde ele revela o arrebatamento pela primeira vez nas Escrituras dos vivos e dos mortos precedendo os vivos. E Paulo diz que as tribulações no capítulo 3 fazem parte da nossa vida aqui. E a angústia. Mas ele exorta para ficarmos firmes no Senhor. E o guia, Jesus Cristo nos guia e retém o mal, limita o mal sobre os nossos sofrimentos e nossa angústia, para que nós possamos suportar e nos apresentar confirmados na santidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Quando ele vier novamente, fala da vinda de Cristo e do seu reino. Então fica claro que o Evangelho de Paulo é deixar as corrupções do mundo para nos preservar para a vinda de Cristo e a posse do mundo por Cristo. Então, agradando a Deus em tudo, na santificação, principalmente o corpo em santidade e honra, e não nas paixões de concupiscência, verso 5 do capítulo 4, como fazem os gentios pagãos que não conhecem a Deus, que ninguém oprima, engane nesse assunto aos irmãos, em assuntos de natureza sexual, de fraude sexual, de sedução. Fraude significa seduzir alguém para prática ilícita, contrária à lei do casamento heterossexual, a outra pessoa na igreja ou fora dela, porque o Espírito Santo habita em nós. E aquele que despreza essa ética, essa moral cristã, despreza o Espírito Santo, despreza a Deus. É muito grave o pecado sexual e a licenciosidade com o corpo para os cristãos. Por que não é para a cultura desse mundo? Porque ela é influenciada pelo gnosticismo satânico, de que o corpo não vale nada, vai enterrar, vai acabar. Mas hoje a ciência nos mostra que o corpo é uma maravilha.
Uma célula tem um DNA que tem milhões de quilômetros de comprimento, dá a volta na Terra, uma pequena célula. Então o corpo é um trabalho muito grande de Deus. E é o templo do Espírito Santo, quando aceitamos Jesus, que habita em nós, no verso 8. E a caridade, então, devemos honrar e respeitar uns aos outros, porque nós somos morada do Espírito, corpo de Cristo. E essa carta a Tessalonicenses fala exatamente disso, né? Da fraternidade da igreja e do respeito aos líderes da igreja, que tem uma parte muito importante para não sermos pesados aos líderes da igreja e sustentá-los. E escapar o artifício do erro que virá para enganar todos os que não aceitaram o Evangelho e a verdade de Deus. E eles são primícias, da igreja que hoje se espalha no mundo todo, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dará, na sua glória, vida e existência eterna. Então, permanecer constante em sua exortação no verso 4, por carta ou palavra, como aprendestes. Jesus Cristo que nos amou e nos deu uma consolação eterna e uma boa esperança pela graça. Que o Senhor console pelo seu Espírito, com toda boa obra e palavra, os nossos corações. Desculpa, eu estava no capítulo de 2 Tessalonicenses. Mas existia lá na Macedônia, em Tessalônica, uma questão sobre os que morreram, porque eles eram muito influenciados pelo gnosticismo que já estava começando no século I, com seus fundamentos desse grego, de que o corpo para nada serve, que vão ser libertos do corpo que é mau, e a alma vai evoluir, reencarnar, etc., como hoje é no kardecismo e teosofia e todas essas religiões babilônicas. Não sei se no islamismo também. Então Paulo diz assim, não, isso aí é cultura errada dos pagãos. Com Cristo não vai haverá isso. Ele nos levará para a glória, na trombeta. 15, ele novamente fala na volta de Cristo. Os que morreram primeiro ressuscitarão primeiro, e depois que estiverem vivos se juntarão a Cristo nas nuvens. E essa é a nossa esperança e o nosso conforto. Mas esse dia é incerto, porque nós não sabemos que ele vem com uma mulher grávida, as dores vão aumentando sobre o mundo, e o juízo de Deus vai apertando, e ele vem como um ladrão um dia arrebatar a sua igreja. E eu creio no pré-tribulacionismo. Para que nós não durmamos, ou seja, 5 no verso 6, e esse dormir é que sejamos sóbrios, ou seja, nos livremos dos templos, dos cultos a Dionísio, a bebida, a Diana, as orgias, a Esculápio, né, as feitiçarias, as medicinas sem Deus, e Zeus, a jurídica, a lei sem Deus, sem fé. Porque, novamente, ele fala da ira de Deus, que é um tema constante para um judeu, 5:9. Que Deus não nos destinou para essa ira, porque Jesus morreu para nós, pagou nossos pecados, pagou nossa dívida com Deus, com o reino do céu, para nos levar para lá, e com a sua glória. Então ele nos exorta a vigiar, não dormir, e nos consolar mutuamente, edificando-nos uns aos outros. Então, aqui é a parte do capítulo 5, verso 12, em que ele fala para os que trabalham entre vós e nos governos, pastores, presbíteros, diáconos. Temos um amor especial por causa do trabalho e vivemos e não vamos trazer problema na igreja, revoltas, disputas, né? E que haja então um empenho um com os outros de corrigir os inquietos, consolar os pusilânimes. Aí você procura o que quer dizer pusilânimes. Suportar os fracos, os impacientes, né? E para ser paciente, não retribuir o mal com o mal, estar sempre alegre. A alegria também é um novo tema que se repete em todas as cartas,
porque nós temos esperança e temos amor e temos fé, e não extinguindo o espírito, nem desprezando as profecias, examinando tudo e guardando a aparência do mal, no verso 22, que o Deus de paz vos santifique em tudo, a fim de que todo o vosso corpo, alma e espírito se conserve sem culpa para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também cumprirá. Irmão, orai por nós, os conjuro pelo Senhor, que esta casa seja de todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então essa foi a 1 Tessalonicenses, que não tem dúvida de que é de Paulo. Aqui a assinatura dele, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, como ele sempre terminava suas cartas. Não extingais o espírito, e não desprezais as profecias, nem o testemunho de Cristo, a confissão. Então, em tudo isso, Paulo está lutando pela boa confissão dos Tessalonicenses na religião cristã, que é a grande confissão, que se chama testemunho lá no Apocalipse, da palavra. Então é nada mais isso que Cristo nos pede. Nós guardemos o testemunho da fé diante dessa cultura babilônica, de Dionísio, de Diana, de Zeus, hoje transformada em lei, democracia, república, etc., e diversão e popularidade, né? Festas pagãs que estão por aí, carnaval, e dessa maneira uma Babilônia, uma Roma antiga ainda continua a dominar, transvestida de um misticismo, de um sincretismo que não combina com a sã doutrina de Paulo, que é sim, sim, não, não. Então não há sincretismo. Ou Cristo é verdade, a santificação do Espírito é verdade, ou não é. É sim, sim, não, não. Não existe acordo com essa cultura de Pérgamo, essa cultura romana, babilônica, greco-romana, dos deuses, falsos deuses, das falsas religiões. Shalom Hashem, que os falou Aleph, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não crê em Jesus, aceite a sã doutrina de Paulo, o Evangelho da carta de suas igrejas hoje. Faça uma oração, entregue sua alma e seu coração a Jesus, o único e suficiente Salvador nosso, presente pelo seu Espírito Santo em nossos corações. Você que está afastado, reconcilie-se com a igreja, com a sã doutrina de Deus, com a sã doutrina de Cristo. Esse que vos falou, Aleph, Ministério e Igreja de Jesus. Amém.